Então, nós vamos estudar do Livro dos Espíritos, mas no livro Pensamento de Emmanuel, do item 663, que vai também nos falar e nos esclarecer sobre a eficácia da prece. Já estudamos, outras vezes, mas é muito importante que a gente aprenda, possa assim gravar na nossa mente o que representa para nós uma prece, o benefício que trazemos quando fazemos uma prece sincera, de coração, com amor puro a Deus. E a pergunta é o seguinte: podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviá-la do curso? Essa é a pergunta, Se essas preces que nós mesmos fazemos por nós, ela pode mudar a natureza das nossas provas, tirar o curso da prova. Eu tenho que passar por determinada dificuldade, dor, aflição, e eu posso mudar através da prece o curso da minha prova. E a resposta, dos espíritos foram a seguinte: as vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há que têm que ser suportadas até o fim, mas Deus sempre leva em conta a resignação, que é sermos humildes diante das provas. A prece traz para junto de vós os bons espíritos. Olha só, importante a gente saber que na hora que fazemos uma prece, captamos, entramos em sintonia com os bons espíritos e dando-vos estes a força para suportá-las corajosamente. Menos rude elas vos parecerão. Então, a prece vai nos ajudar a dar coragem para enfrentarmos as nossas dificuldades, as nossas provas, E aí, Emmanuel completa nos dizendo: a oração não suprime, quer dizer, não elimina de imediato os quadros da provação, mas renova-vos o espírito a fim de que venhamos a sublimá-la ou removê-las. A importância, da prece. Não elimina a nossa prova, mas nos dá coragem, nos dá força para que a gente possa nos renovar a esperança e continuarmos, sempre lutando em benefício de nós mesmos. Emmanuel continua dizendo, porque ele nos traz uma explicação um pouco maior, nos esclarecendo sobre essa pergunta, Toda prece constitui em essência um ato de adoração, um ato de amor a Deus, porque quando nós somos humildes de fazer uma prece, é porque a gente tem certeza que o Pai está nos ouvindo e vendo, as nossas dificuldades. E a gente fazer essa prece com amor, dizendo a Deus que nos ajude, ao nosso Pai que nos ajude. Então ele diz assim: assim o disseram na codificação as sublimes entidades, os benfeitores espirituais, na codificação da doutrina espírita. Nela estejamos no louvor, no pedido ou no agradecimento. Podemos estar louvando a Deus, Podemos estar pedindo e podemos estar também no motivo de adoração a Deus. Então, continua nos dizendo Emmanuel que posta-se a alma humana, nós os encarnados, em genuflexão interior, não é essa de ajoelhar, interior, ajoelhar interiormente, se ligar a Deus, ante a majestade divina, que é o Pai Celestial. É um ato de humildade.
Fazermos uma prece significa um ato de humildade nossa. O conhecimento espírita vai a pouco e pouco corrigindo distorções e arcaísmo. Arcaísmo, nós fomos buscar, né? É o modo da gente entender, né? A gente não entende corretamente o que é uma prece, o valor da prece. Então, a doutrina espírita veio nos ensinar, pouco a pouco, corrigindo-nos a distorção e arcaísmo no que diz respeito ao entendimento da prece, seus objetivos e consequências. Então, a doutrina espírita nos esclarece sobre o valor e a necessidade que temos de estarmos ligados a Deus através da prece. Por ela, diz Emmanuel, ligamos-nos a Deus através do concurso das luminosas entidades, veja bem, que lhes representam a sabedoria e o amor nos inumeráveis planos da vida. Muitas vezes quando fazemos uma prece usando o amor verdadeiro nos nossos sentimentos, nós podemos entrar em contato com entidades de planos inumeráveis da vida. Às vezes nos contactuamos com irmãos que não sabemos de que esfera superior ele se encontra ouvindo a nossa prece e nos assistindo. Segundo o ensino doutrinário, podemos, na prece, realizar 3 atos fundamentais, que independem de lugar, tempo, idioma, duração e forma. Louvar, pedir e agradecer. Não depende, né, do lugar onde estamos, do tempo, qual é o tempo que estamos fazendo, se é de aflição ou não. O idioma, podemos ser de qualquer país, a nossa prece dirigida a Deus é ouvida. A duração e a forma da prece. Para louvar, quer dizer, avaliar o valor daquela nossa prece, dar valor na nossa prece. Pedir e agradecer a Deus. E nos diz Emmanuel, quando dissemos, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, usando esta ou aquela forma verbal, nesta ou naquela atitude física, estamos invariavelmente louvando a Deus. Na misericórdia e na sua justiça, porque ao Criador estamos elevando o nosso pensamento, respeitoso, agradecido, confiante e sincero. Então, veja bem como nos esclarece, né? O Emmanuel nos esclarece nessa resposta, nesse entendimento maior sobre a prece. E ele diz, a prece, outras coisas não é senão uma conversa que entretemos com Deus, o nosso Pai. Veja bem, estamos conversando com Deus. Com Jesus, o nosso Mestre e Senhor, e com os nossos amigos espirituais. Então, estamos nessa sintonia quando estamos em prece. É diálogo silencioso, humilde, contrito, revestido de unção e fervor. A prece tem que ser fervorosa, amorosa, em que o filho pequenino e imperfeito fala com o Pai, poderoso e bom, perfeição das perfeições. Veja bem, né? O filho, né, pequenino e imperfeito, tem a condição de falar com o Pai. Quando ele usa o seu sentimento fervoroso de amor, ele pode falar com o ser mais perfeito do planeta Terra. Quando o espírita ora, sabe por antecipação. Quando o espírita ora,
não é o espírito, o espírita. Ora, sabe por antecipação que a sua prece não opera modificação nas leis, porque é imutável. Altera-nos, contudo, o mundo íntimo. Não altera as leis de Deus quando oramos. Quando o espírita ora, porque ele sabe que ele não vai alterar as leis de Deus, mas altera o nosso mundo íntimo, que se retempera valorosamente, de modo a enfrentarmos com galhardia as provas, que se atenua o influxo da comunhão com o mundo espiritual superior. É uma maravilha uma prece, né? Só devemos agradecer a Deus porque Ele nos deu tudo, nos dá tudo, ainda nos ensina o caminho, relembrado por esses benfeitores, como nos ligar ao nosso Pai. E a gente se esquece que está na casa do Pai e que tem um Pai para que busquemos nos avaliar e, nos momentos, seja qual for da nossa vida, buscarmos conversar com Ele. Aí ele diz mais: tem assim a prece o inefável dom de dar-nos força. Olha aí, o objetivo da prece, dar-nos força para suportarmos lutas e problemas internos e externos, de colocar-nos em posição de vencermos obstáculos que antes pareciam irremovível. Aqueles obstáculos que a gente já não tem condições, não vai sair da minha frente, do meu caminho, esse problema. Então, a prece nos dá essa condição de vencermos obstáculos irremovíveis. Aí, Emmanuel nos traz um exemplo do valor da prece. Ele conta-nos uma historinha muito rápida aqui, dizendo: um homem, no subir de uma montanha, sente-se vencido pelo cansaço, pelo suor, pela exaustão, pela fome. Aí ele para. No entanto, alguns minutos, à sombra generosa de uma árvore, e retoma depois, já fortalecido, a caminhada interrompida. Veja bem, né? Esse é um exemplo que ele nos dá, que é a prece para nós. Esse homem subiu a uma montanha, se sentiu cansado, vencido pelo suor, pelo cansaço, pela exaustão, pela fome. Mas aí ele parou um pouco e descansou-se numa árvore, né? Por alguns minutos, uma árvore generosa. E depois de refeito, ele tornou a sua caminhada, fortalecido. Não interrompeu mais a sua jornada. E aí, Emmanuel vem nos dizer: a prece, como alimento espiritual, produz efeito semelhante. Quando as turbilhonantes e agressivas provas do mundo nos ameacem a estabilidade espiritual, busquemos na prece a restauração de nossas energias, a fim de que, refeitos à maneira do homem da alegoria da história, né, prossigamos a caminhada. Veja bem, a prece é como uma árvore generosa que nos dá força, nos alimenta o espírito para a gente continuar caminhando, mesmo com as provas, com os obstáculos. Anotemos a este respeito a advertência de Emmanuel, o benfeitor de todos nós. Não é só o benfeitor do Chico, né? De todos nós. A oração não elimina, não suprime de imediato os quadros da provação, mas renova-nos o espírito, a fim de que venhamos a sublimá-lo ou removê-las. E ainda, do elevado instrutor, o seguinte conceito: perfeitamente ajustado ao pensamento
da codificação. Quando a dor te entenebrece os horizontes da alma, subtraindo-te a serenidade, a alegria, tudo parece escuridão, envolvente e derrota irremediavelmente, induzindo-te ao desânimo, insuflando-te o desespero. Todavia, se acendes no coração leve flâmula da prece, um momento de prece, um segundo, né? Fios imponderáveis de confiança ligam-te o ser à providência divina. Que maravilha, né? A gente está assim aprendendo esse valor que às vezes desconhecemos de uma prece. Veja bem, não devemos pedir na prece bens materiais, valores transitórios que a traça consome e a ferrugem destrói e o ladrão rouba. Roguemos a Deus valores eternos que se incorpore à nossa individualidade, imperecível, ao nosso espírito, né? De modo a lutar com denodo nas diversas frontes de experimentação a que nos conduz o esforço evolutivo. A verdadeira prece não deve ser recitada, mas sentida. Olha só. Não deve ser cômodo processo de movimento de lábios. Usar só a nossa boca para fazer aquelas preces compridas, sem sentimento, sem o amor, a divindade, a Deus, né? Sem sentir que estamos falando com o Pai. Então, não só de movimentos labiais, emoldurados, muitas vezes por belas palavras, mas uma expressão de sentimento vivo, que estamos falando com os vivos, podem ser nossos benfeitores, Jesus ou Deus, o nosso Pai. Real, a fim de que realizemos legítima comunhão com a espiritualidade maior. Veja bem, quantos ensinamentos que muitas vezes a gente desconhece, né? Os Espíritos nos advertem, abrindo perspectivas ao nosso entendimento. A adoração verdadeira é do coração. Esse é o culto de amor a Deus. Um amor excessivo até, né? Mas ele transpassa as dificuldades, ultrapassa o mundo visível, material. Ele vai de encontro aos espíritos benfeitores para nos ajudar. Valoriza-se, dizemos nós, pela sinceridade com que é feita. A prece é valorizada pela sinceridade com que é feita e por constituir um bom exemplo. São categóricas as entidades espirituais. São os nossos benfeitores que nos falam, que nos recomendam, né? Que ela é valorizada, como eles estão dizendo para nós, pela sinceridade com que é feita. Eu desejo sinceramente que alguém, né, seja beneficiado com a minha prece, ela vai chegar até aquela pessoa que eu desejo, aquele irmão que eu desejo, seja encarnado, seja desencarnado. Declaro-vos, dirigindo-se a Allan Kardec, que somente nos lábios e não na alma tem a religião aquele que professa adorar o Cristo, mas é orgulhoso, é invejoso, é ocioso, duro e implacável para com outrem, ou ambicioso dos bens desse mundo. Então, nós temos que lutar, né, nessa condição que estamos aqui para transformar a nossa vida para que seja valiosa as nossas preces. A forma como adorar a Deus é problema secundário, tal como ocorre com o aspecto idiomático. Veja bem,
Em português, francês, italiano, castelhano ou japonês, o que prevalece é a linguagem do coração. Podemos ser de qualquer nação, mas o que vale é o que sai de nós, que envolve a nossa prece e envolve o outro, né? A linguagem do sentimento, a profunda manifestação da alma do espírito encarnado. Orar em segredo, no recesso do lar, é prática recomendada pelo Cristo, contrapondo-se à oração farisaica, que preferia, com a intenção de que seja o ato observado por terceiros. Não precisamos, né, estar nas praças falando para alguém que oramos, que fizemos. É em silêncio, né? Ela é secreta, é do nosso coração. Com a prece em conjunto, como estamos nesse recinto, todos com o mesmo pensamento de aprendizado para sabermos melhor elevar o nosso pensamento e usar melhor o nosso coração, com a prece em conjunto representando autêntica comunhão de propósito, né? Desde que estejamos aqui com o mesmo propósito de sentimento e pensamento, de elevar os nossos pensamentos a Deus e emitir pensamentos bons a todos os nossos irmãos que choram, que sofrem, encarnado ou desencarnado. Aí mais força tem o homem para atrair a si os bons espíritos. Quando oramos, nós temos mais força para atrair conosco as companhias dos benfeitores. À medida que, e ele nos esclarece aqui, à medida que o homem vai evoluindo, ora mais pelo semelhante do que por si mesmo. Então, quando a gente aprende a força, o benefício da prece, a gente ora mais, às vezes até se esquece nos momentos difíceis, né? Para a gente, mas, como nos diz Emmanuel, a gente ora mais por irmãos que sofrem mais que nós, que choram mais que nós, né? Que estão em dificuldades mais que nós. Todos aqui na Terra somos enfermos, somos doentes do corpo, da alma, mas sempre tem um momento que a gente pode levar o nosso pensamento em prece e beneficiar os nossos irmãos. Pensa muito mais nas necessidades alheias do que nos próprios interesses. Nós estamos vivendo em verdadeiro exemplo de irmãos aqui na Terra, uns com os outros. A nossa prece, a gente está sempre envolvendo os nossos semelhantes. E para nós, muitas vezes, embora conheça as suas necessidades, nos diz Emmanuel, a gente conhece que a gente também é enfermo, que a gente é necessitado. Muito embora a gente conhece, né? E para eles, rogue sempre o amparo divino. A gente está sempre fazendo prece para beneficiar outro, esquece de si, mesmo que a gente reconheça que também somos necessitados, né? A prece por outrem dilata a capacidade de amar. Veja bem, né? Quando podemos, temos oportunidade de fazer uma prece a alguém, vai dilatando em nós a capacidade de amar e servir com a consequente redução dos impulsos egoístas. E vamos conseguindo, né? Através dessa prece, esse desejo de ajudar, a gente vai reduzindo os nossos impulsos egoísticos que tão alto ressoam em nosso mundo interno. Que a gente, às vezes, é muito egoísta, nem uma prece, né? E Emmanuel continua aqui para terminar dizendo: encarnados e desencarnados devem ser objeto de nossas orações. Uma vez que, sendo fonte de energia, porque a oração é uma fonte de energia, né? Você se liga a benfeitores espirituais, podemos atingir outros mundos, né? De mundos superiores através da nossa prece, da nossa capacidade, do nosso exemplo de vida. Na hora da prece, nós conseguimos até nos adentrar em contato, através do pensamento e sentimento, com benfeitores de mundos superiores que nem imaginamos para socorrer um de nós aqui na Terra. Então, elas são energias que
que seja para encarnado e desencarnado o objeto, a nossa oração. E uma vez que ela é fonte de energia e alcançam aqueles para os quais estamos polarizando as nossas vibrações. Veja bem, estamos emitindo as nossas vibrações, estão chegando, está chegando a eles, através de súplicas humildes, mas fervorosas e sinceras. Podemos assim beneficiar através de nossas preces que se encontram, aqueles que se encontram em regiões de sofrimento ou em organizações de reajustes no plano espiritual. Nem imaginamos, né, o que podemos fazer em benefício. E muitas vezes a gente diz, não tenho nada para dar, não tenho trabalho a fazer. Mas a prece nos preenche. Agora a gente encontrou um trabalho que todos nós podemos fazer, né? Basta que sejamos sinceros, que sejamos amorosos, a nossa prece vai superar todas as dificuldades encontradas no nosso caminho e no caminho dos nossos irmãos. Preces individuais, inclusive no recesso dos nossos lares, prece em conjunto, via de regra, em nossas casas de fé, né? Que é essa que a gente faz, preces em conjunto, via de regras, em nossas casas de fé. As vibrações da prece levam-lhes conforto, reanimam-nas pela certeza de que estão sendo lembradas. As pessoas às quais fazemos a nossa prece estão sendo lembradas, uma vez que a nossa imagem, olha só que interessante, a nossa imagem e sentimento repercutem em suas individualidades. Quando estamos orando, pensando em alguém que a gente deseja que seja atendido pelos benfeitores, por Jesus, por Deus, o nosso Pai, elas recebem a nossa imagem, elas podem até nos ver, né? E os sentimentos repercutem, de acordo com o nosso sentimento que fazemos a prece, repercute na individualidade de cada um que está recebendo. Veja que muito importante a gente estudar com bastante responsabilidade sobre a prece. A bênção do amor de Deus chega até nós outros, caminheiros da sombra, através da prece. Veja bem, a bênção que recebemos aqui na Terra, nós, caminheiros da sombra, que somos todos, chegam através da prece, que além de nos fortalecer o coração, amplia nossa visão espiritual com relação aos problemas do mundo, dos homens, da sociedade e das provas remissivas com que a justiça equânime nos conduz ao Pai, pela luminosa via do progresso e da felicidade. E Emmanuel termina dizendo, é por chave de ouro, caríssimos leitores. Encerremos esse capítulo com o sábio pensamento de Emmanuel. E ele nos diz, a prece não poderá afastar os dissabores, as lições proveitosas da amargura, constante do mapa de serviço que cada espírito deve prestar na sua tarefa terrena. Veja bem, não afasta. Ah, mas a gente é espírita, a gente vem fazendo bem, vem dando roupa, dando comida, fazendo prece, fazendo tudo, mas ela não afasta os nossos dissabores. E nem as lições, porque nesses dissabores a gente aprende muito, né? Que todos somos iguais. Proveitosas da amargura, constante do mapa de serviço nosso. Nós temos um mapa de serviço aqui na Terra. Quando reencarnamos, nós temos uma escritura no mundo espiritual. Ficamos lá escriturados, que temos que cumprir tal tarefas aqui na Terra.
Mas a prece não vai afastar a tarefa que eu tenho que fazer, mas vai me dar força, vai me dar ânimo, coragem, para que eu possa cumprir os meus deveres, como diz Emmanuel, as suas tarefas terrenas. Mas deve ser cultivada no íntimo, não é no exterior, é no íntimo, no interior. Como a luz que se acende para o caminho tenebroso. A luz que sabe que vai entrar nas trevas, que vai entrar em lugares difíceis, mas ela tem aquela força, né? Ela tem aquela coragem. Ou mantida no coração como um alimento. Nós temos a prece fervorosa, ela é mantida no nosso coração como alimento que a gente tem todo dia para o corpo, né? E indispensável, que se prepara de modo a satisfazer as necessidades próprias. Na jornada longa e difícil, porque é longo e difícil a nossa jornada renovadora, de renovação íntima. Porquanto a oração, termina Emmanuel dizendo, a oração sincera estabelece, olha só, a vigilância e constitui o maior fator de resistência moral. Aí a gente fala, mas eu não tenho coragem, é tão difícil, vou me envolver com outros irmãos que ainda estão com menos compreensão que a minha, eu não consigo compreender o outro menos compreensivo, e aí a gente tem aquele medo. Então a oração, ela nos estabelece em nós, na nossa mente, vigilância, cuidado, porque você vai se encontrar com dificuldades, com uma caminhada difícil. No fator de resistência moral, vai nos dar aquela coragem moral, né? Para que possamos chegar no centro das provações, mais escabrosas e mais rudes. Veja bem, o valor da prece não tem como ainda nós, né, com tanta dificuldade, de avaliarmos, de dar o valor de uma prece. E nós temos aqui o Evangelho, nós vamos ler também, para completar a fonte viva, ela nos ajuda a entender as preces. E olha só, a lição 77 é o Pai Nosso. Pai Nosso, disse Jesus, Mateus, que anotou, capítulo 6, versículo 9. E Emmanuel nos diz, a grandeza da prece, veja bem, como a gente pouco sabe sobre a prece. A grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós que lhes recebemos as lições divinas. Veja bem, não temos condições de avaliar o valor da prece do Pai Nosso, o que as palavras nos dizem, né? E ele diz, cada palavra dentro dela tem a fulguração de sublime luz. Cada palavra do Pai Nosso, ela reflete luz para todos. E ele diz, de início o Mestre Divino lança-lhe os fundamentos em Deus, ensinando que o Supremo Doador da vida deve constituir para nós todos o princípio, a finalidade de nossas tarefas. Então, a prece, o Pai Nosso, também nos ajuda a mantermos no caminho do Cristo, no caminho de Deus, para cumprir as finalidades das nossas tarefas. É necessário começar e continuar em Deus, porque a gente às vezes começa a tarefa falando em Deus, em Jesus, aquele desejo, mas aí a gente se sente cansado, termina abandonando. Então é necessário começar e continuar em Deus, associando nossos impulsos no plano divino, a fim de que o nosso trabalho se não perca em movimento ruinoso e inútil. Porque depois de uma tarefa tanto tempo, a gente pode abandonar, né? E fica uma tarefa ruinosa, fica inútil para nós, porque paramos no meio do caminho. O Espírito Universal do Pai há de prescindir-nos o mais humilde esforço na ação de pensar, de falar, de ensinar e de fazer. Veja bem, todas as nossas tarefas, esse Espírito Universal do Pai tem que estar dentro de nós, tem que estarmos sentindo intimamente Deus na nossa vida, para que a gente possa, com esforço, com humildade, poder agir,
poder pensar, poder falar, ensinar e fazer. Com Deus, sempre. Em seguida, com um simples adjetivo possessivo, o mestre exalta a comunidade, depois que nós estivermos integrado Deus no nosso coração, nas nossas ações, na nossa fala, no nosso fazer, no nosso ensinar. Aí a comunidade, ajudar a todos. Depois de Deus, a humanidade será o tema fundamental de nossas vidas. Compreenderemos a necessidade e as aflições, os males e as lutas de todos os que nos cercam, ou estaremos segregados no egoísmo primitivo. Se nós, depois de conhecermos a doutrina que nos esclarece, que nos dá o valor da prece, nos dá o sentimento que devemos usar quando entramos em contato, quando falamos com Deus através do pensamento, com Jesus e os benfeitores, se nós não amolecermos o nosso coração, né, estaremos segregados ainda no egoísmo primitivo. Só para mim, eu sei, mas é para mim. Eu sei que eu posso fazer uma prece e ajudar alguém, mas eu sou egoísta. Não adianta, né? Todos os triunfos e fracassos, veja bem o que o Evangelho nos traz, todos os triunfos e fracassos que iluminam e obscurecem a terra, pertencem-nos de algum modo. É nosso. Todos os fracassos, todos, também o que ilumina o planeta Terra, pertence a nós. E a gente quer fugir, né? É problema de quem não se esforça. Não é. Também pertence a nós. O soluço, olha só, que eu achei maravilhosa também essa lição, um ensinamento de grande responsabilidade para nós, que nos dizemos cristãos, que estudamos o Evangelho. O soluço de um hemisfério repercute no outro. Quem chora no mundo espiritual, que é esse vazio, que a gente diz que não tem vida, repercute em nós, no outro hemisfério, que é a matéria. A dor do vizinho é advertência para a nossa casa. O erro de um irmão, examinado nos fundamentos, é igualmente o nosso. Não tem diferença, né? Porque somos componentes imperfeitos de uma sociedade menos perfeita, gerando causas, perigos e, por isso, tragédias e falhas dos outros afetam-nos por dentro. Não tem escapatória, né? A gente deve muito. Quando entendemos semelhante realidade, quando a gente entender que isso tudo é problema nosso, de todos nós, o império, abre aspas, do eu, eu não me comprometi, né? Eu não sou assim, eu sou bom, né? Passa a incorporar-se por célula bendita, a vida santificante. Então aí, quando entendermos, nós vamos colocar em todas as nossas células vivas, compreender que nós somos responsáveis pela iluminação do planeta, pela obscuridade que nos apresenta aqui na Terra. De algum modo, nós somos também responsáveis. Quando entendermos semelhante realidade, o império do eu passa a incorporar-se nas nossas células bendita e a vida santificante. Aí a gente vai ter aquela vida, né? Que sente o que o outro sente, que deseja com ardor do coração, aquele amor fraternal, ajudar o outro. Se o amor de Deus, nos diz Emmanuel, e a humanidade não estamos suficientes seguros na oração, se o amor a Deus e a humanidade não estamos suficientes e seguros na oração, se a gente se afastar da oração, Pai nosso, disse Jesus, para começar, que o Pai é de todos nós, somos todos irmãos. Pai do universo, nosso mundo. É Jesus nos dizendo.
sem nos associarmos aos propósitos do Pai, na pequenina tarefa que nos foi permitida executar, se a gente não tiver essa ligação com o Pai em todas as tarefas da nossa vida aqui na Terra, que Deus nos permitiu a executar, nossa prece será muitas vezes simples repetições do eu quero. Eu quero isso, eu quero que fulano sare, eu quero receber isso, eu quero aquilo, eu quero outra coisa. Mas a gente não tem sentimento. Será que eu posso? Será que eu devo pedir isso, exigir de Deus? Né? Então, vai ser só simples repetição do eu quero, invariavelmente cheio de desejo, mas quase sempre vazio de sensatez e de amor. Não tem amor, nem somos sensatos aos outros, não sentimos a dor do outro. Então é cheio, né, de insensatez, cheio de amor. Se tivermos amor, nós vamos conseguir atingir o outro com a nossa vida, que a nossa vida deve ser a prece que devemos manter toda hora. Desde que acordamos até que vamos dormir, nós estamos trabalhando. E de acordo com as nossas preces diurna, à noite a gente vai continuar as mesmas preces. Vamos pedir aos nossos irmãos que estão em visita à nossa casa, que possam permanecer sentados. Nós vamos fazer o passe, né? Agora vamos terminar com a prece rapidinho para que todos possam receber de Deus essa bênção valiosa que nos conforta, que nos ilumina, porque agora, Jesus, Tu nos deixastes consciente mais uma vez, nos relembrastes das nossas tarefas, de que tudo o que acontece conosco aqui no planeta Terra, somos todos responsáveis. Por isso, a nossa prece de gratidão aos nossos benfeitores espirituais presentes, a Ti, Jesus, a Deus, o nosso Pai, sempre Te rogando, nos dê força. Seja a nossa inspiração nos momentos das nossas preces, para que o nosso coração possa emitir sentimentos de cura, de alívio, de socorro a todos nós e aos nossos irmãos. Que assim seja.